O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo é interpelado pelos fariseus, os mestres da lei, com que autoridade ele faz essas coisas. Quem deu autoridade a ele para fazer curas, milagres? E Jesus não se digna responder esses homens, porque de fato eles não estavam interessados em escutar Jesus, não estavam interessados na resposta de Jesus. Aqui também nós aprendemos algo. Em tantas situações em nossa vida, não temos o que responder, porque muitas pessoas não estão interessadas naquela resposta, porque ela já tem em seus corações uma resposta formada, um conceito formado sobre uma situação, sobre nós mesmos. Portanto, que nós possamos também aprender a gastar nossas energias naquilo que de fato vale a pena e não ficarmos desperdiçando o nosso tempo com pessoas que não querem, de fato, conhecer a Deus ou nos conhecer, porque já tem um conceito formado. É interessante falarmos sobre isso, porque toda a autoridade, quer no céu, quer na terra, foi dada a Jesus. Nós professamos a fé, tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele nada existia. Por isso Jesus não precisa ficar se justificando para este ou aquele. Assim também nós não precisamos ficar nos justificando para este ou aquele, porque nós temos consciência de quem nós somos. Qual é a nossa vocação? Filhos e filhas de Deus, pronto. Pelo batismo nós somos santos e irrepreensíveis no amor. Isso deve ficar claro para nós, porque muitas vezes nós perdemos a consciência de quem nós somos e começamos a nos justificar para este ou para aquele. Quantas vezes nós encontramos pessoas que já não sabem quem elas são, porque elas perderam o tino, a consciência de quem elas são. E essa é a verdade do nosso ser. Somos filhos amados de Deus. Depois, é interessante percebermos, Jesus faz todas as coisas, milagres, prodígios, por quê? O Pai o constituiu mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o nosso único mediador. Portanto, Ele recebeu do Pai esta missão. É importante nós compreendermos que nós participamos na missão de Cristo. No nosso batismo, nós nos tornamos discípulos de Jesus e missionários também. Nós somos chamados a levar o amor de Cristo a todas as pessoas. No nosso batismo, nós nos tornamos aquele Cristo que passa pelo mundo chamando as pessoas para se encontrarem com o Pai. São José Maria Escrivá dizia: Jesus, nosso Senhor, que passa pelo mundo fazendo o bem,
Ele passa pelo caminho da nossa vida. Que nós possamos também ser essa pessoa que passa no caminho das outras, levando-as para Cristo. E ainda, devemos tornar Cristo conhecido em todos os lugares, a todos os instantes. Nós não temos desculpas, porque estou muito novo, porque estou muito velho, porque tenho muitas ocupações, porque não sei fazer isto. Não se tem desculpas ou pretextos para falar de Cristo. Por isso devemos sempre pedir a Jesus a graça de constantemente nós correspondermos à nossa vocação e compreender que cada dia nós precisamos levar o nome dele a todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito de receber o anúncio da salvação. Todas as pessoas têm o direito de conhecer a Jesus. E nós, que somos batizados, que fizemos a experiência do amor de Deus, devemos levar isso às outras pessoas. Não podemos ter vergonha, nem timidez. Nós não recebemos um espírito de timidez, mas um espírito de filhos. Por isso, com toda confiança, nós falamos de Jesus a toda pessoa. E por fim, que nós possamos compreender que a autoridade de Jesus, o seu ensinamento provocava admiração nas pessoas. As pessoas se aproximavam dele, queriam escutá-lo, porque ele tinha proximidade. Ou seja, quando se tem proximidade, se tem autoridade. Por isso, os fariseus não tinham autoridade, porque se afastaram de Deus e se afastaram das pessoas. Aqui tem algo também a nos ensinar. Se nós queremos ter autoridade na nossa casa, autoridade de mãe, precisa ser próxima a seus filhos. Mas não somente próximas deles, próximas de Deus e próxima do seu esposo, próxima dos seus filhos. Esse retiro para vocês, mulheres, tem esse propósito. Vocês se aproximarem de Jesus. Vocês quererem cultivar com Ele uma amizade. Pois é isso que Jesus oferece a cada um de nós. Já não os chamo servos, mas os chamo amigo, porque vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Ou seja, quanto mais próximo de Jesus, mais autoridade nós temos. A autoridade espiritual, a autoridade moral, a autoridade afetiva. Nós aprendemos isso de Jesus. Se não for assim, nós nos tornaremos como os fariseus. Perderemos a autoridade na nossa própria casa, porque nós estamos longe. Por isso, compreendamos isso. A proximidade gera autoridade. Proximidade com Deus, proximidade com os outros. Segundo, a confiança em Deus deve superar os medos. Deus se serve também das nossas amizades para evangelizar. Nós não somos amigos das pessoas por acaso, mas porque nós queremos levá-las para Cristo. Com que autoridade nós fazemos isso? Com autoridade que vem da fé. Eu quero que os meus amigos, a minha família, todos estejam próximos de Deus. Todos se encontrem com o Senhor. Por isso, nós vamos ter essa confiança. Porque confiança gera confiança. Proximidade gera proximidade. Por isso, amigo de Deus, amigo dos homens. Isso vai, pouco a pouco, tirando o medo. Mas qual medo? O medo de partilhar, o medo de ser verdadeiro, o medo de contar os seus sonhos, o medo de contar suas fraquezas. Ou seja, quando nós conhecemos alguém, o que acontece? Nós temos um certo receio. Nós vamos nos dando a conhecer pouco a pouco, porque ele não tem a confiança necessária para partilhar as coisas mais profundas da sua vida. Mas à medida que essa amizade vai crescendo, a proximidade vai aumentando, vai ganhando a confiança e o medo vai desaparecendo. O mesmo acontece com Jesus. Quando iniciamos a nossa vida espiritual, nós rezamos, nós conversamos com Jesus, mas falamos muito pouco de nós. Mas à medida que vai crescendo a amizade com Jesus, como dizia São José Maria Escrivá, a oração é um diálogo. Falar com Deus. Mas falar de quê? Falar dele, com ele e de nós. Nós possamos aprender a falar com Jesus
nossas fraquezas, os nossos medos, nossos sonhos, nossos projetos, nossas aflições. Porque isso manifesta o quê? A nossa confiança e a nossa proximidade com Jesus. O mesmo nós transpomos para as pessoas. Nós somente conseguimos ter amizades profundas e verdadeiras quando se tem a confiança. Aí nós concluímos o nosso raciocínio nessa breve reflexão. Nós deixamos cair as máscaras. Porque nós não precisamos mais fingir que somos aquilo. Nós nos damos a conhecer verdadeiramente. E aqui é importante nós fazermos que essas máscaras possam cair. Máscara não quero apenas dizer no sentido de você ser falso. Não. Você constrói uma casca. Nossa, fulano é uma pessoa tão forte. Nossa, ela leva a vida, governa a casa, organiza. Mas quando você conhece, ela é fulana. Você não conhece o meu coração, quanto está destroçado, quanto está ferido, porque está acontecendo isso e isso. Porque ela te conta verdadeiramente o que está acontecendo. Seja porque ela não se tem mais medo, tem a confiança e a proximidade. Tudo isso para chegar num ponto. E nesse retiro, formando pérolas, nós possamos com Jesus ter essa proximidade. Nós possamos ter essa confiança de contar a Ele as coisas mais íntimas da nossa vida. Deixemos cair a máscara diante de Jesus. Porque a igreja nos ensina. Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele revela ao ser humano quem Ele é. Nós nos conhecemos somente em Cristo. Somente Cristo mostra quem nós somos. Qual é o propósito da nossa vida? Qual o sentido da nossa existência? Por que nós sofremos e por que nós conseguimos superar os sofrimentos? Somente em Cristo nós temos condições de nos conhecer profundamente. A coisa mais primordial que devemos ter, conheça-te a ti mesmo. É o primeiro elemento da filosofia, que depois nós colocamos isso como sentido de nossas vidas. Conheça-te a ti mesmo. Quer dizer, conheça Cristo e você se conhecerá. Isso deve ser para nós o centro do nosso retiro. Conhecendo a Jesus, nós nos conheceremos mais profundamente. Iremos curar também as feridas e traumas que acumulamos ao longo da nossa existência. Queridas mulheres, que tenham um excelente retiro, que vocês possam ter essa proximidade, essa amizade com Jesus e, sobretudo, deixem ser curadas. Deixe que, de fato, essa pérola seja formada, pois é isso que vocês são, preciosas aos olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.